Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês com foco em SST. O meu nome é Neto e hoje a nossa aula de número 23 será sobre 7 Steps to Achieve Workplace Safety Part 1. Então, como o próprio nome já diz, nós vamos falar sobre 7 passos para alcançar a segurança no local de trabalho. Logo, essa aula não vai ser apenas... Aliás, esse assunto não vai ser apenas falado nessa aula, nós iremos dividi-lo em algumas outras aulas. Eu não sei exatamente o número de aulas, pode ser que alguns desses passos sejam menores e aí a gente consiga, não precisa fazer 7 aulas para falar disso, né? Mas por enquanto nós iremos falar sobre a parte 1 na aula de hoje. Bom, como é o nosso ritual padrão, eu vou executar o vídeo, nós vamos fazer a leitura do conteúdo. Nós teremos conteúdos, técnicas na verdade de estudo que nós vimos nas aulas 21 e 22, porém hoje nós iremos falar um pouco sobre o ING, o sufixo ING, e eu tenho certeza que provavelmente você não aprendeu essa outra parte do ING. Então fica comigo, você já sabe, né? Se livra de todas as distrações, sai do celular, sai do Facebook, tenta entrar no modo foco total, ou seja, se possível, assiste pelo computador. Se for pelo celular, assiste também, mas num ambiente mais tranquilo, onde você possa fazer as anotações. E se for possível, você vai lá no nosso canal do Telegram, faz o download do material, imprime, para você também praticar aí da sua casa ou do seu trabalho, não importa onde você esteja. Então, eu vou executar o vídeo agora. E aí prestem bastante atenção, porque nós vamos depois fazer a leitura desse texto. Então, vamos lá. For every small business, work health and safety is a key responsibility. All small business owners and operators need to ensure that work health and safety is a part of their business planning to ensure that people at work are safe. Achieving good work health and safety outcomes improves your bottom line and enables success. To help small business, SafeWork SA has developed a guide and checklist. By following just 7 simple steps, you can create a positive work health and safety culture that contributes to the safety of your business. Setting up a safe workplace is step 1. Well, managing work health and safety isn't difficult. It's about leadership, it's about commitment. It's also about communicating what the requirements are and then making sure that everybody actually understands that to take the responsibility and the ownership required to make it successful. We just want everybody to be safe. Bom, e aí, deu para entender alguma coisa? Eu não sei se você conseguiu compreender, mas o inglês falado pelos apresentadores desse vídeo não é o inglês americano e não é o inglês britânico. Se não me falha a memória, eles são australianos. E por que é interessante nós compartilharmos outros conteúdos de inglês aqui nas nossas aulas? Para que você possa se acostumar com sons diferentes de nativos, né, que moram em regiões que não sejam, sei lá, Inglaterra, Estados Unidos, algo assim. E sempre que eu puder, sempre que eu tiver materiais, ou se você também puder sugerir materiais ou apresentações, vídeos assim de outras nacionalidades que sejam em inglês, compartilha comigo também, porque a gente pode preparar uma aula de inglês e aí você vai ter acesso e a gente consegue compartilhar entre todas as pessoas que assistem o nosso canal, vai ter acesso a esse material e você vai poder ter percepções de pronúncias diferentes. Isso é muito interessante, isso vale muito a pena, porque na hora que você entra em uma multinacional, existe uma grande chance, na verdade, de você não falar apenas com pessoas daquela nacionalidade, que é, no caso, a nacionalidade da sua empresa. Principalmente se for da sua rotina, como é da minha, por exemplo, fazer encontros mensais entre plantas ao redor do mundo, né? Então, mensalmente nós temos um Global Meeting, e aí nessa reunião participam pessoas da Índia, da Itália, da Romênia, da Inglaterra, da China. Então é interessante que você vá tendo esse contato com diferentes pessoas falando inglês. Beleza? Nós vamos agora para a parte do texto. Então, para aqueles que já assistiram as aulas anteriores, vão
fiquem ligados, porque a gente vai fazer a leitura do texto. E também você aí da sua casa ou do seu trabalho, onde você estiver, faça a leitura também. Então você verbalize, coloque para fora esse conteúdo, mesmo que você trave, não fale com tanta fluidez, não tenha muita segurança na hora de pronunciar, porque é importante que você se acostume, você comece a se habituar a pensar nos sons que você está lendo. Então, quando você, por exemplo, você lê essa palavra aqui, ó, small, você está vendo um A, mas está lendo um O. Small, small. Essa palavra aqui, ó, business, business. Então você está vendo um U, mas está tendo um som de I, né? Um som de I entre um I e um E. Então é importante que você aprenda a reconhecer os sons, lógico que de acordo com os padrões das palavras que você vai encontrando, e principalmente que você se acostume a pronunciar, a verbalizar, externalizar esses sons. Beleza? Então eu vou começar a fazer a leitura e aí você pode ir acompanhando aí de onde você estiver. Então o texto começa assim: For every small business, work health and safety is a key responsibility. Então, para qualquer pequena empresa, segurança e saúde no trabalho é uma responsabilidade crucial. All small business owners and operators need to ensure that work health and safety is a part of their business planning to ensure that people at work are safe. Todos os donos e operadores de pequenas empresas precisam certificar que a segurança e saúde ocupacional fazem parte do planejamento de seus negócios, para que tenham certeza que as pessoas estão seguras no local de trabalho. Achieving good work health and safety outcomes improves your bottom line and enables success. Conquistar bons resultados na saúde e segurança ocupacional melhora o seu ponto de chegada e possibilita o sucesso. To help small business, Safe Work SA has developed a guide and checklist. Para ajudar as pequenas empresas, o Safe Work SA desenvolveu um guia e um checklist. Tá? Então, tem alguns pontos aqui que são interessantes de explicar, mas nós vamos fazer essa explicação lá na nossa aula número 3 de Listening and Reading Class. Então, a nossa aula de escuta e leitura em inglês. Tá? Se você não acompanhou, toda semana, além da nossa aula de inglês que nós temos na quinta-feira, nós também fazemos na terça-feira uma aula só de prática de escuta e leitura. E aí nela eu vou entrar em alguns detalhes que são interessantes de compartilhar com vocês. E aí ele continua: By following just 7 simple steps, you can create a positive work health and safety culture that contributes to the safety of your business. Ao seguir só 7 passos simples, ou apenas 7 passos simples, você pode criar uma cultura positiva de saúde e segurança ocupacional, que contribui para a segurança do seu negócio. Setting up a safe workplace is step 1. Montar um ambiente de trabalho seguro é o passo 1. Well, managing work health and safety isn't difficult. Bom, gerenciar a segurança e saúde no trabalho não é difícil. It's about leadership. É sobre ter liderança. It's about commitment. É sobre ter compromisso. E aí no final ele termina assim: It's also about communicating what the requirements are and then make sure that everybody actually understands that to take the responsibility and the ownership required to make it successful. É sobre comunicar quais as exigências e aí certificar que todos verdadeiramente as entendam e a tomar responsabilidade e propriedade necessárias para fazer dar certo. E aí, para finalizar, we just want everybody to be safe. Nós só queremos que todos estejam seguros. E aí, deu para entender? Conseguiu ler alguma coisa? Conseguiu acompanhar? Leu melhor do que eu? Tem problema. É importante que você treine bastante, que você consiga praticar cada vez mais. Eu tenho certeza que você vai conseguir destravar e vai ter uma leitura bem fluida. Você vai conseguir entender bastante e você vai fazer ser entendido também, que é o principal aqui quando se trata de leitura. Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós temos... Deixa eu só colocar aqui no meu modo apresentação. Nós temos um texto, e igual como nós fizemos nas aulas anteriores. Então, nós temos algumas palavras aqui que não estão
no áudio original, né? Vamos colocar assim. Então, palavras que estão a mais, estão sobrando. E o objetivo aqui é que você possa reconhecer essas palavras e que você possa também praticar sua leitura, praticar sua escuta, na verdade, que você consiga prestar atenção nessas palavras que estão sobrando. Então, muito foco agora. O texto é bem grande, então é fácil você se perder. Eu vou executar o áudio e aí você vai tentando reconhecer, né, vai acompanhando. Então, quando ele começar for every small business, já vai acompanhando com o dedo, não sei, vai passando na tela, vai acompanhando de uma forma que você não consiga se perder. E a gente vai executar o áudio agora e depois nós iremos mostrar quais palavras estão sobrando aqui. Então vamos lá. For every small business, work health and safety is a key responsibility. All small business owners and operators need to ensure that work health and safety is a part of their business planning to ensure that people at work are safe. Achieving good work health and safety outcomes improves your bottom line and enables success. To help small business, SafeWork SA has developed a guide and checklist. By following just 7 simple steps, you can create a positive work health and safety culture that contributes to the safety of your business. Setting up a safe workplace is step 1. Well, managing work health and safety isn't difficult. It's about leadership, it's about commitment. It's also about communicating what the requirements are and then making sure that everybody actually understands that to take the responsibility and the ownership required to make it successful. We just want everybody to be safe. Beleza. E aí, deu para entender alguma coisa? Deu para pegar alguma palavra? Seguinte, se você não entendeu e quiser escutar novamente, você tem 2 opções. Como essa aula aqui é gravada, você pode tanto voltar essa aula e tentar escutar de novo, ou você pode, lá no canal do Telegram, fazer o download do áudio e escutar novamente. Lembrando que no material que está disponibilizado lá no Telegram, você pode tanto imprimir quanto utilizar no computador, é um PDF, e lá não tem a correção. Então você pode já ir fazendo essa prática enquanto nós estamos aqui durante a aula, tá? Então, tanto faz, você tanto pode ver eu corrigindo e tentar fazer de novo, como você pode pausar essa aula e tentar fazer um outro teste lá, voltar, e aí você dá uma treinada e ver se realmente conseguiu captar todas as palavras. Bom, a primeira palavra que não está aqui, né? Quer dizer, ela está no texto, mas ela não está no texto original, ela não é narrada pelos apresentadores, é factor, tá? Então, factor não está nesse conteúdo. A segunda é absolutely, tá? A terceira é definitely. A quarta é for small business, tá? For small business. A quinta é in the workplace ou in the workplace, tá? In the workplace. A sexta é unhealthy. Então, na verdade é setting up a safe and healthy, né? Tem um Y ali no final, tá? Então, unhealthy não está nesse conteúdo. Depois nós temos completely, tá? E depois nós temos true. True também é uma palavra que está sobrando aqui. Acho que só, né? Ah, não. Ultimate. Cadê? Apareceu? True, complete, na verdade. E aí, ultimate. E por último, 100%. 100%, tá? Também é uma das palavras que está faltando. E aí, conseguiu descobrir todas antes de eu mostrar aqui a correção? De qualquer forma, independente de você ter conseguido ou não, é importante que você pratique. E uma outra coisa bem interessante é a seguinte. Deixa eu só ver um negócio aqui, se a minha câmera tá ok. Tá. Pera aí. Tá. Uma outra coisa interessante é a seguinte. Você percebeu, eu acredito que deve ter percebido, que o sotaque, que a pronúncia, a forma de pronunciar, na verdade não é nem o sotaque, mas a forma de pronunciar as palavras desse narrador é bem diferente. Principalmente se você já me acompanha aqui há algum tempo ou se você já tem aí um certo conhecimento de inglês. Então, perceba que a minha pronúncia vai ser diferente da dele. Se você for lá no pt.yoglish.com e comparar algumas palavras, principalmente aquelas que já te soa diferente, você vai ver também que tem
pronúncias diferentes lá naquele site, tá? Então, isso mostra a variedade que existe dependendo da localidade que essa palavra é pronunciada, tá bom? Então, não se esqueça de imprimir esse material, refazer, tá? Repetição é uma chave muito importante para você desenvolver, para você solidificar, massificar os seus conhecimentos de inglês. Isso fortalece muito mais o seu desenvolvimento, né? Tanto na sua habilidade de listening, como também na habilidade de reading, se você começar a fazer a leitura desse texto. Bom, agora eu vou mostrar para vocês, aqui nós temos uma frase, né? E aí nós vamos falar um pouco sobre o ING, né? O uso do ING em inglês. A frase é a seguinte: Well, managing work health and safety isn't difficult. O uso do ING em inglês é o seguinte: nas escolas tradicionais, nós aprendemos que o uso do ING, ele é o gerúndio, né? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui meu whiteboard para a gente ilustrar um pouco. Então, ING é igual o gerúndio. E o que é o gerúndio, Neto? Eu não lembro disso, cara. Esse negócio de gerúndio aí, que é isso aí? Gerúndio são aquelas palavras que terminam em ando, endo, indo. Então, tipo, falando, lendo, dormindo, nadando, comendo, enfim, subindo e por aí vai. Então, gerúndio. E aí, pelo menos aquelas pessoas que já tiveram algum contato com o inglês sabem disso, que o ING significa o gerúndio. Então, toda vez que a pessoa vê uma palavra, tipo managing, ela já pensa assim, gerenciando, administrando. Tendencialmente, ela já vai para o gerúndio. Eu fiz muito isso por muito tempo, até que eu aprendi sobre o uso do ING, que não tem a ver com gerúndio. Então, por exemplo, né, como eu falei agora há pouco, né? Vamos pegar só uns exemplos em inglês aqui, para a gente ilustrar. Deixa eu diminuir aqui, que está atrapalhando. You're studying, ou you are studying, tanto faz. I'm sleeping. E we are, actually, I'm driving. E we are working, pode ser. Então, aqui, quando ele tem o sentido de ING, e aqui nós temos, eu tanto coloquei a contração, a forma contraída, como ela não contraída, né? Então, você está estudando, eu estou dirigindo, nós estamos trabalhando. Então, ele tem esse sentido, tá certo, tá? Ele tem esse sentido sim. Porém, em alguns outros momentos, ele vai ter um sentido do infinitivo. Então, o que é o sentido do infinitivo? É quando ele termina, por exemplo, em AR, ER e R. Falar, dormir, comer e alguns outros complementos que eu vou mostrar para vocês durante a aula. Só dar uma ajeitada aqui na câmera, porque eu tô meio folgado aqui, que eu já sentei de uma forma mais confortável para mim. Senão amanhã eu não consigo trabalhar direito. Deixa eu fazer um negócio aqui também. Pronto, melhor. Bom, então, como eu falei agora há pouco, né? Também tem esse sentido do infinitivo. Nesse caso, quando ele está assim, no gerúndio, ando, endo, indo, ele mostra que a ação ela está acontecendo naquele momento, né? Então, acabei de falar, você está estudando, eu estou dirigindo, nós estamos trabalhando. Isso aqui está mostrando a ação naquele momento que ela está acontecendo. Opa, que eu passei demais. Só que no ambiente mais do dia a dia, no nosso caso, mais relacionado ao SST, o ING ele não vai aparecer necessariamente como uma ação que está acontecendo, né? Ou, como eu mostrei agora há pouco, nessa forma aqui de gerúndio. Ele aparece também de outras maneiras. E hoje eu vou te mostrar os outros 3 sentidos em que palavras que têm o ING também significam, né? Elas têm esse sentido além do ando, endo, indo. O primeiro sentido que eu quero mostrar para vocês é quando ele aparece no começo das frases, tipo essa que a gente está aqui na tela, para indicar um infinitivo. Lembra do comer, falar, dormir? São frases que começam com um verbo, que são ações, e elas estão escritas em ING, mas elas
elas querem dizer o ato, né, a ação de fazer alguma coisa. Então, num caso que nós temos aqui, na frase que nós temos aqui agora, é well managing. Então, esse managing, ele tem o sentido, né, gerenciar, não é gerenciando. Então, quando você vê assim no começo da frase, ele pode ter esse sentido de gerenciar. Eu sempre digo pode porque as variações são muitas. Então, eu não vou aqui dizer que 100% pode acontecer, porque eu não tenho conhecimento de todas as frases do universo, né? Então, nesse caso aqui, ele não é bom ou então gerenciando a segurança e saúde no trabalho no edifício. É gerenciar. É a ação, o ato de fazer aquilo, né? Então, gerenciar a segurança e a saúde no trabalho não é difícil. Então, como eu falei agora há pouco, no começo das frases para indicar o infinitivo, AR, ER e IR. E aqui nós temos outros dois exemplos. Achieving, na verdade, outros dois exemplos não. Um outro exemplo, né? Porque tem a inglês e a tradução. Achieving good work health and safety outcomes improves your bottom line and enables success. Conquistar bons resultados na saúde e segurança ocupacional melhora o seu ponto de chegada e possibilita o sucesso. Então não é conquistando, é conquistar, tá bom? O ato de conquistar. Tá. Aí aqui nós temos mais um exemplo. Setting up a safe workplace is step 1. Montar um ambiente de trabalho seguro é o passo 1 ou é o primeiro passo. Então, achieving, conquistar, setting up, que vem do verbo, na verdade do phrasal verb, é do verbo to set, mas vem do phrasal verb set up, então quer dizer montar. Montar um ambiente de trabalho seguro é o passo 1. E agora nós vamos fazer, lembra aquela expansão de vocabulário que nós fizemos nas aulas anteriores? Nós vamos fazer de novo, só que agora com essas palavras que também estão no ING. Então é bem interessante porque você vê que nós vamos pegar verbos, ações que estão no ING, mas também tem o mesmo sentido, de como nós estamos mostrando aqui no infinitivo. Então a frase que nós temos aqui na nossa tela é Managing work health and safety isn't difficult. A primeira palavra que nós temos é o maintaining, que o managing se é gerenciar, o maintaining vem de manutenção, que quer dizer manter. Então, manter uma segurança e saúde no local de trabalho não é difícil. Maintaining work health and safety isn't difficult. A segunda palavra que nós temos aqui é o taking care of. O taking care, ele também é uma expressão que significa cuidar, tá? Como se você tivesse um cuidado de alguma coisa. Taking care, ele está muito relacionado a esse cuidado que você tem com alguém ou com alguma coisa. Então, taking care of work health and safety isn't difficult. E a terceira é running. O run, to run, o verbo to run significa correr. Mas nesse caso, quando ele está assim no ing, tudo bem, ele pode significar correndo, mas numa frase mais business, né, mais da nossa área, mais técnica, ele quer dizer gerenciar também. Então, running work health and safety isn't difficult. Tá bom? Depois nós temos o segundo caso, né, depois de preposições. Então, in, on, with, at, by, of, over, etc. Se aparecer um verbo para indicar o infinitivo. Então, depois de preposições, se aparecer um verbo, ele também indica o infinitivo. Nós temos mais ou menos umas 50 preposições. Claro que nós não vamos trazer todos esses exemplos aqui, senão a aula vai ficar gigantesca. Então, nós colocamos só alguns para que vocês possam pegar o sentido do que nós estamos querendo compartilhar com vocês. Então, segundo, by, como eu acabei de falar, é uma preposição. Então, by following just 7 simple steps, you can create a positive work health and safety culture that contributes to the safety of your business. Ao seguir só 7 passos simples, você pode criar uma cultura positiva de saúde e segurança ocupacional que contribui para a segurança do seu negócio. Então, by following, ao seguir. Depois nós temos it's also about communicating what the requirements are and then making sure that everybody actually understands that to take responsibility and the ownership required to make it successful. É sobre comunicar quais são as exigências e aí, and then, ou em então, certificar que todos verdadeiramente as entendam,
a tomar a responsabilidade e propriedade necessárias para fazer dar certo. Beleza? Então, aqui, apesar de que nós temos o making sure, ele não está exatamente depois do about, depois de uma preposição, só que ele vem após o about e ele faz referência ao about. É por isso que nesse caso também o verbo também está no infinitivo. Então percebam que não é tão binário, você não vai ver exatamente a palavra do lado da preposição, só que numa frase curta dessa, por exemplo, o making sure ele está fazendo uma referência ao about, por isso que ele também continua no infinitivo, né? Então é certificar, não é certificando, por exemplo. Tá bom? Então vamos para mais uma frase e aí nós fazemos aquela expansão de vocabulário. Então, by following just 7 simple steps, you can create a positive work health and safety culture that contributes to the safety of your business. A primeira palavra, o primeiro termo que nós temos é o after pursuing, tá? E aí eu vou falar dos três, depois eu vou dar a explicação. Então, after pursuing just 7 simple steps, you can create a positive work health and safety culture that contributes to the safety of your business. Depois nós temos o by going after. Então, by going after just 7 simple steps, you can create a positive work health and safety culture that contributes to the safety of your business. E por último, nós temos o by grabbing. By grabbing just 7 simple steps, you can create a positive work health and safety culture that contributes to the safety of your business. Bom, duas coisas que eu quero falar aqui para vocês. A primeira é que essas três palavras, after pursuing, by going after e by grabbing, significam basicamente a mesma coisa. Então, é seguindo, né? O by following significa seguindo, o after pursuing significa depois de seguir, que também tem o mesmo sentido. By going after e by grabbing significa seguindo também. Então, são três palavras que têm basicamente a mesma tradução. Um outro ponto que eu queria falar para vocês é que eu não sei se você consegue perceber, mas toda vez que eu leio novamente uma frase, a minha leitura fica mais fluida. Então, eu consigo conectar as palavras com maior facilidade e eu consigo travar bem menos do que quando comparado na primeira vez. E eu faço isso justamente porque toda vez que eu leio, eu consigo me acostumar melhor com as conexões que essa sentença está me trazendo. E eu te sugiro fazer a mesma coisa. Mas você não precisa ler tudo de uma vez. Você pode ler pedaços. Por exemplo, by following just 7 simple steps. Pronto. By following just 7 simple steps. Então você pode ir fragmentando. E aí depois você vai juntando, né? You can create a positive work health and safety. Ou you can create a positive work health and safety culture. Então, você pode também escolher dessa forma. That contributes to the safety of your business. E aí você vai pegando esses pedaços, lendo e relendo, né? Lendo e relendo, até que você consiga ler de uma forma mais rápida, mais fluida, mais natural, que não quer dizer que você vai ler todas as letras. Percebe o que eu estou falando? Se você também tiver um pouquinho mais de treinamento, tiver um pouco de inglês, um inglês mais avançado, já estiver estudando um pouco mais de tempo, você vai ver que eventualmente eu vou engolir algumas letras, né? Eu vou deixar de falar algumas letras. E isso acontece demais. Bom, eu não sei se eu já trouxe isso para algumas aulas que estão disponíveis no YouTube. Acredito que sim, mas nós falamos muito sobre as reduções, que são quando os nativos eles pegam uma palavra e juntam com outra e meio que tira o espaço e algumas letras. Eu até dei alguns exemplos quando nós falamos assim: eu preciso falar com você e com os outros. Só que numa fala mais rápida, você não vai falar com os outros, você vai falar com os outros, com os outros. Eu falo com você e depois falo com os outros. Então, da mesma forma como nós fazemos no português, também é feito no inglês. E aí, quando você começa a fazer essa leitura mais dinâmica, é normal que você também faça essas reduções, tá? Então não estranhe, porque não é um erro, assim, gramaticalmente você está sim tirando algumas palavras, mas numa conversação você vai eventualmente, isso vai acontecer, pode ter certeza. Que nem, por exemplo, você falar a frase What are you talking about? Né? What are you talking about?
numa gramática, numa frase, é assim, exatamente assim. Quando a gente começa a falar inglês, também nós temos uma tendência a falar um pouco mais mecanizado, né? What are you talking about? What are you talking about? Só quando você começa a se acostumar com isso, você vai dizer exatamente como eles falam. What are you talking about? What are you talking about? Né? Mesma coisa é what's your name? Né? What's your name? Aí, what's your name? 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 Então você vai ver muitos nativos falando assim também. Então faz parte da fluidez, da velocidade da conversação, o dinamismo que a conversação ela acaba te trazendo, tá bom? Então treine, que é para você também criar esse dinamismo, criar essa fluidez. Beleza? Então, a próxima, o terceiro caso é como substantivos para nomear processos. Assim, eu confesso que até para mim, agora que eu estou nesse papel de dar aula, professor, regra e tal, me soa um pouco estranho. Me soa mais natural quando você se acostuma. Sim, você se acostuma. Você simplesmente vai chegar num ponto, você vai ler essa frase aqui, e você não vai pensar que isso... Será que isso está no começo da frase? Será que está depois de uma preposição? Ou faz parte de uma preposição? Ou será que é um substantivo? Então, assim, só para relembrar, né, para aqueles que não lembram, o substantivo é tudo aquilo que dá um nome ao ser, a um objeto ou a um processo. Então, é um substantivo. O adjetivo já é uma característica daquele ser. Só que na hora que você está lendo, pelo menos para mim acontece muito isso. Eu já não faço mais a tradução como ando, indo. Eu já penso dessa forma como ele está mostrando aqui na tela, né? Ou no infinitivo, ou dessa outra forma como esse mento, né? Você está vendo esse sufixo. Tá? Então, se acostume a ver várias vezes os nossos textos, nossos conteúdos, e também você pode pegar outros conteúdos, obviamente, mas aí você vai enxergando os padrões, é isso que eu quero dizer. Então não se prenda muito às regras, porque no dia a dia eu pelo menos não lembro da maioria delas. Eu só lembro quando estou nessa condição, mas na hora de falar, eu não paro para pensar aí, será que isso não é um gerúndio porque é um substantivo? Não faz muito sentido. Beleza? Então, all small business owners and operators need to ensure that work health and safety is a part of their business planning to ensure that people at work are safe. Todos os donos e operadores de pequenas empresas precisam se certificar que a segurança e saúde ocupacional fazem parte do planejamento de suas empresas ou de seus negócios, tá? Acho que lá no começo eu tinha colocado como seus negócios, para que tenham certeza de que as pessoas estão seguras no local de trabalho. E essa diferença de business e business para empresas e negócios, eu vou explicar lá na aula de leitura. Então não perca essa aula, porque a gente vai falar exatamente sobre isso. Tá? Então isso aqui é uma forma de planning, tem um sufixo ing, mas não é nem planejar e nem é planejando, é o planejamento, tá bom? Aqui nós temos outros exemplos. All small business owners and operators need to ensure that work health and safety is part of their business planning to ensure that people at work are safe. Aqui nós estamos substituindo por outro verbo que também se refira a um processo. Então, to plan é o verbo planejar. O planning, quando está no começo da frase, também é planejar. E aqui ele está com sentido de planejamento. Aqui nós temos um outro verbo, né? All small business owners and operators need to come to an understanding that work health and safety is essential. Então, o understanding, ele tem essa função de entender, vem do verbo to understand, mas nessa frase ele também está se referindo a um processo de entendimento. Por isso que a tradução fica como entendimento e a outra fica como planejamento, porque elas estão empregadas como um substantivo. E por último slide, né, realmente. The learning about work and health and safety must happen with all small business owners and operators to ensure that people at work are safe. Então, o learning está ao mesmo sentido do planning e do understanding. Então, ele não é aprender, e sim o aprendizado, tá? Então, ele também tem essa função, porque aqui ele está como substantivo. E por último, agora sim,
All small business owners and operators need to ensure that monitoring, not choring, no. All small business owners and operators need to ensure that monitoring of work health and safety is making people at work safe. Beleza? Então, esse monitoring vem do verbo monitor, monitorar, mas aqui nesse sentido ele está como monitoramento. Então, nós temos aprendizado e nós temos o monitoramento. Beleza? Então, primeira condição do ING para não ter sentido de gerúndio. Ele tem que estar no começo da frase, ele tem ali a ação, planejar, falar, enfim, é infinitivo, a R. Segunda regra, quando ele está depois de preposição, by, in, at, with, for e tal. E a terceira, quando ele está como substantivo. Tá? Então, monitoring, learning, understanding, planning, então planejamento, monitoramento, aprendizado, tá? Entendimento. Então, essas são as três frases, as três regras do ING. De novo, eu não aconselho você a se prender muito às regras, e sim a consumir muitos conteúdos, todos os nossos conteúdos aqui disponíveis no YouTube, todos os outros conteúdos que você puder encontrar, consuma, que é para você se acostumar a essas regras de uma forma mais natural. Beleza? Então vai chegar um ponto que você vai olhar o monitoring, por exemplo, e você não vai pensar monitorando e nem monitorar. Você vai entender que é monitoramento. Vai por mim que vai dar certo. E com isso nós acabamos a nossa aula de número 23. Se você tem alguma dúvida, ficou alguma coisa não muito claro, obviamente você pode voltar à aula e assisti-la quantas vezes quiser, mas você também pode fazer um comentário lá no meu Instagram, @inglêstecnicosst. Lá todo dia eu abro, ou quase todo dia, eu abro a caixinha de perguntas. Você pode tirar essas dúvidas. Não se esqueça de clicar aqui embaixo, aqui na parte de comentários. Vai ter o link para o nosso canal lá do Telegram, onde você pode fazer o download desse material. Lembrando que os materiais não ficam disponíveis para sempre. Então, depois de uma semana, nós tiramos ele do ar, porque o amanhã nunca. Então, você precisa fazer o download e estudar esse material para já. Beleza? Se você curtiu essa aula, não deixe de dar um curtir aqui, deixe seu like aqui para no nosso vídeo. E também, se você puder compartilhar com seus colegas da área de segurança e saúde do trabalho, clica no botão compartilhar, manda o link dessa aula, porque é uma aula muito interessante. Então é isso. Essa aula vai ao ar na quinta-feira e na próxima terça nós liberamos a aula de Listening and Reading Class. Então é isso. Forte abraço. Até a próxima aula. Valeu!